Ouça agora uma cápsula de graça. A igreja e o apostolado. A verdadeira igreja começou com os gentios e não com os judeus. Por isso, você sabia que a verdadeira igreja não começou na circuncisão e sim na incircuncisão? A igreja começou com os gentios. Colossenses 1, 26 ao 28 diz que Deus quis dar a conhecer este mistério entre os gentios. Essa sabedoria, o novo pacto, foi revelado somente ao apóstolo Paulo. É uma sabedoria predestinada para o povo gentio. A igreja é onde está o evangelho da incircuncisão. Aí não há pecado, obra, diabo, nem santa ceia. A igreja é onde o Senhor edifica com sua graça. Paulo foi chamado o primeiro cristão. Se Paulo foi chamado o primeiro cristão, isso quer dizer que antes não havia cristãos. O apóstolo Paulo foi quem pôs o fundamento dessa igreja cristã, e não Pedro. E se não havia cristãos, não havia igreja. Em Atos capítulo 11, versos 25 e 26, a narrativa diz que em Antioquia, pela primeira vez se ouviu falar de cristãos. E aí, quem pregava era o apóstolo Paulo. Se Paulo foi o primeiro cristão, os apóstolos judeus não eram cristãos. Paulo fecha as portas da igreja com sua partida. Quando o apóstolo sai de cena, as portas da igreja se fecham. Em Atos capítulo 20, 29 e 30, ele profetizou que entrariam homens maus e perversos, dando a entender que já não se pregaria mais o evangelho da incircuncisão. Viria então a apostasia. Porque a circuncisão é para a sinagoga, nunca para uma igreja. A circuncisão só serviu para transtornar casas. Em Tito capítulo 1, versos 10 e 11, está escrito que a circuncisão, ou seja, os apóstolos, transtornavam casas inteiras, e Deus permitiu que a circuncisão se propagasse depois da saída do apóstolo Paulo, porque era a única maneira que a apostasia iria se propagar. A circuncisão fez coisas para respaldar este falso evangelho. Por exemplo, a Inquisição da Igreja Católica, obrigando a crer nessa falsidade. Porém, isso não é nada estranho, pois Pedro obrigava os gentios a judaizar. Paulo profetizou a edificação da igreja. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 10, diz que o outro edificaria em cima. Se o apóstolo Paulo foi o primeiro apóstolo da igreja, quem foi o sucessor de Paulo? Não houve apóstolos depois de Paulo, porque quem trabalhou em Paulo foi o próprio Jesus Cristo. Gálatas 4, verso 14. Paulo não era Jesus, mas o receberam como a Cristo Jesus. O Salmo 127, verso 1, diz que é o Senhor quem edifica. O apóstolo Paulo disse, outro edifica. Então esse outro não podia ser um apóstolo, porque se fosse, trabalharia em vão. Tem que ser o Senhor. Finalmente, quem são aqueles que compõem a igreja? Hebreus 12, 22 ao 24 diz que são os espíritos justos feitos perfeitos. E só temos um mediador, Jesus Cristo homem, e não há que desprezá-lo. Hebreus 12, verso 25. Amado irmão, declaramos que seus olhos sejam iluminados para entender que o outro, o edificador, foi o Dr. José Luiz de Jesus Miranda. Você é um abençoado.